Olá, estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nessa aula nós vamos falar sobre progressão aritmética, sobre a lei de formação de uma progressão aritmética. Acompanhem comigo, pessoal. Então, quais são os objetivos da nossa aula? Escrever a fórmula do termo geral de uma PA, ou ainda posso chamar de lei de formação de uma PA, e resolver exercícios usando a fórmula do termo geral de uma PA. Você lembra o que é uma PA? Você lembra também como encontrar a razão de uma PA? E, conhecendo a razão, o que podemos saber, o que ela nos diz sobre a sequência? Então, se você lembra, ok. Se não lembra, pessoal, nós vamos falar sobre isso no decorrer da nossa aula. Então, por exemplo aqui, pessoal, a sequência 10.000, 12.000, 14.000, 16.000, 18.000, 20.000. É um exemplo de progressão aritmética. O aumento de cada termo para o seguinte é sempre o mesmo. Então, aqui, ó, pessoal, 10.000 mais 2.000, 12.000, 12.000 mais 2.000, 14.000 e assim sucessivamente. Então, esse mesmo termo, né, esse termo que está sendo acrescentado ao termo anterior, é chamado de razão da progressão. Nesse caso, nossa razão é 2.000. Dizemos que os termos dessa sequência, por estar seguindo esse padrão de sempre estar sendo acrescentado 2.000 a cada termo anterior, é uma progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? Então, é toda a sequência de números no qual a diferença entre cada termo, a partir do segundo, e o seu anterior é sempre um número constante. E essa diferença constante, ela é chamada de razão da progressão, e é representada pela letra R. Observe, o que acontece quando a razão é negativa? Quando a razão é negativa, pessoal, e eu conheço o A1, por exemplo, aqui o meu A1 é 2, a minha razão é menos 5. Então, significa que eu vou ir somando menos 5 a cada termo para encontrar o próximo. Então, 2 mais menos 5, quanto que dá? Dá menos 3. Menos 3 mais menos 5, menos 8 e assim sucessivamente. O que a gente pode observar? Que essa sequência é decrescente, cada vez o número vai ficando menor. E quando ela é igual a zero? E agora? Como será que é, pessoal? Então pensem aqui, você tem um número, teu A1, só que você está acrescentando zero a ele. O que acontece? Olha aqui, pessoal, razão zero, vamos supor que o nosso A1 é 2. 2 mais 0, 2. 2 mais 0, 2. Acontece, pessoal, que fica sempre o mesmo número, ou seja, é uma sequência constante. E quando ela é positiva, o que será que acontece? A professora, é fácil, muito provavelmente o inverso do negativo, exatamente. Se o meu primeiro termo, vamos considerar que é A2, e ainda que a nossa razão é 5 positivo, 2 mais 5, 7, 7 mais 5, 12, ou seja, é uma sequência crescente. Então, vamos gravar isso daqui, pessoal. Se a razão é negativa, PA decrescente. Se a razão é nula, zero, PA constante. Se a razão é positiva, uma PA, ou então uma sequência, né, crescente. Exercícios. Escreva os 4 primeiros termos das seguintes PAs e classifique-as em crescente, decrescente ou constante. Então, vocês conhecem o primeiro termo. Vocês vão escrever, pessoal, mais 3 termos, porque ele quer os 4 primeiros termos dessas sequências aqui. Então, façam isso, registrem no caderno e já a gente volta com a correção.
aí, pessoal? Resolveram? Vamos acompanhar a resolução aqui comigo? Então, nós conhecíamos aqui o primeiro elemento dessa progressão aritmética e também conhecíamos a sua razão. O exercício quer que eu escreva os próximos 4 termos, então era tranquilo, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Eu conheço a 1, conheço a razão. Então, eu sei que o próximo termo é sempre eu pegar o anterior e somá-lo à razão. Então, o próximo termo, depois do A1, é o A2. Então, é só eu fazer A1, que eu já conheço, mais a razão. Meu A1 é 10, mais a minha razão, que é menos 15, menos 5. Descobri A2. A3, novamente, o termo anterior. Quem é anterior a A3? A2, mais a razão. Conheço A2? Sim, acabei de encontrar. Acrescentado, menos 5, acrescentado a razão, que é menos 15, menos 20. O que podemos perceber, pessoal? 10, menos 5, menos 20, menos 35 e assim sucessivamente. Essa PA, ela é decrescente, ok? Professora, eu não fiz assim, eu só coloquei aqui o primeiro termo e daí fui adicionando automaticamente o menos 15. Tá ok? Tá ok também, pessoal. Letra B. Conheço o meu A1, que é menos 4, e conheço a razão, que é 12. Então, eu já conheço a 1. Preciso encontrar o A2. O A2, como que eu encontro? Pego o anterior a ele, A1, e somo com a razão. O meu A1 é menos 4, a minha razão é 12, então o meu A2 é 8. Para eu encontrar A3, pego o anterior. Quem é o anterior a A3? O termo anterior, A2. E acrescento a razão. Já conheço a 2, que é 8, mais 12, que é a nossa razão, 20. Então, olha só, 4 termos, né? O próximo a gente já fez automático aqui. A1 menos 4, 8, 20 e 32. A razão, pessoal, era 12. Então, observe que a nossa PA é crescente, ela vai aumentando. Sabia que podemos encontrar qualquer termo de uma PA conhecendo apenas o primeiro termo e a sua razão? Assim, a gente não precisa ficar escrevendo toda a sequência até chegar no termo que a gente precisa encontrar, né? Então, um exemplo assim, ó, quero saber qual é o 15º número par. Eu posso ir fazendo a sequência? Sim. Ou eu simplesmente posso ir lá, se eu conheço o primeiro termo, conheço a razão, posso fazer usando uma fórmula bem mais rapidamente, né? Observe a situação, pessoal. Em um auditório, a primeira fila possui 18 assentos, a segunda, 21, e a terceira, 24. E assim por diante. Quantos assentos possui a 20ª fila? Professora, eu posso colocar A1 18, 21, 24, já identifiquei que a razão é 3 e ir fazendo até n igual a 20, até o 20º termo. Pode ser? Pode ser, mas, né, daria um certo trabalhinho. Vamos aprender uma maneira mais rápida? Então, acompanhe aqui, pessoal. Primeiro, precisamos lembrar o que é uma PA. Lembre-se que em uma PA, né, o próximo termo é obtido usando o anterior. Então, olha só, A2. Para eu encontrar A2, eu vou pegar o anterior a ele, que é o A1, e somar com a razão. A3, pego o anterior a A3, que é A2, e somo com a razão, e assim sucessivamente. Aqui o exemplo, né, pessoal? Sempre pegando o termo anterior e somando 2. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. Generalizando essa ideia, pessoal, então A2 pode ser escrito como A1 mais R, o A3 como A2 mais R, ou ainda como A1 mais 2 vezes a razão, A4, A3 mais R, ou ainda em função de A1, A1 mais 3R. Se a gente pensar um pouquinho sobre isso, rapidamente nós chegamos na fórmula do termo geral de uma PA, que é essa daqui, ó. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Por que o N menos 1, professor? Olha, se eu colocar tudo em função do A1, olha só, eu quero A3. 3 menos 1,
2. Então, n menos 1, o meu n é 3, menos 1, n menos 1 dá 2, 2 vezes a razão, né? Então, a fórmula, pessoal, nosso foco nesse momento, focamos na nossa fórmula. A n, aqui, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Então, aqui está a fórmula, pessoal, mostrando para vocês a leitura de cada um. A n representa o termo geral. A1, primeiro termo, n, número de elementos, de termos até a n, e r, a razão. Então, com essa fórmula, nós podemos calcular qualquer termo de uma PA conhecendo o primeiro termo dela e a sua razão. Vamos voltar para o exemplo lá, pessoal. Então, nós estamos pensando na situação onde a gente tem um auditório, a primeira fila tem 18 assentos, a segunda 21 e a terceira 24. Queremos saber a 20ª, né? Quanto possui a 20ª fila? Se nós queremos descobrir a 20ª fila, nós queremos o 20º termo. Então, o meu n igual a 20. E estamos buscando o meu A20. Qual é o elemento? Número de cadeiras nesse caso ali. A razão é a diferença entre os dois termos consecutivos. Então, eu posso pegar aqui, ó, 24 menos 21, ó, A2 menos A1, que dá quanto? 3. Ah, poderia pegar ainda 21 menos 18. Quanto que dá a razão? 3 também. Então, conhecemos a razão, conhecemos o primeiro termo. Podemos usar a nossa fórmula? Sim, podemos. Então, nós queremos descobrir o meu A20, o A1 é 18 e o número de termos é 20. Conhecemos a razão que é 3. A fórmula está aqui e vamos substituir. A20, a n é igual a 20, que é o que eu quero descobrir. O meu A1 é 18, mais o meu n menos 1 é 20 menos 1, vezes a razão que é 3. Calculando a diferença, 20 menos 1 deu 19, 19 vezes 3, 57, mais 18. Rapidamente concluímos que na 20ª fila tem 75 assentos, ok? Exercício. Vamos lá. Se o preço de um carro novo é 40 mil e esse valor diminui R$ 1.200 a cada ano de uso, qual será o seu preço com 5 anos de uso? Então, cuidado! Observe que está havendo uma desvalorização. E é essa desvalorização que a gente quer comprar. Então, pensem bem quem considerar como A1, pessoal. É a única coisa que vocês devem pensar. Professor, será que eu considero 40 mil como A1? Não, porque 40 mil é ele novo. Nós queremos saber quanto que ele custa após a depreciação, né? Então, quanto que ele já perdeu. Quando passar um ano de uso, aconteceu a depreciação. Então, pense nisso, descubram quem é o A1, usem a razão e aí a gente volta com a correção para descobrir quanto que vai valer o carro após 5 anos, ok?
aí, pessoal, resolveram? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, o único cuidado que a gente precisava ter era em relação ao A1. Considero o A1 40 mil? Não, porque 40 mil é o ano que eu comprei o carro, então ele ainda é considerado um carro novo. Então, passado um ano que eu vou começar a calcular, né, essa depreciação. Então, após um ano, o valor do carro será 38.800. Após 2 anos, 37.600 e assim sucessivamente até o 5º ano. Observamos que essa sequência está diminuindo. Sim, então a razão da PA é negativa. E o primeiro termo a gente considera 38.800. Vamos substituir isso na fórmula. Nós já conhecemos o nosso A1 e já conhecemos também a nossa razão. Nossa razão é 1.200, o meu A1 é 38.800 e eu quero saber N igual a 5. Então eu estou procurando A5. Qual o valor do carro passados-se 5 anos? Então, A5 é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, que é a fórmula do termo geral. O meu A1, 38.800, eu quero saber passados-se 5 anos, então 5 menos 1, vezes a minha razão, que é menos 1.200. 5 menos 1, 4, multiplicando por menos 1.200, ficou menos 4.800. Fazendo a diferença, o valor do carro após 5 anos de uso será 34 mil, né? Foi diminuindo, já teve uma desvalorização de 6 mil reais, ok? O cuidado, pessoal, era sempre pensar em quem é o A1. É o valor do carro novo? Não, é após um ano, pensando na depreciação que ele está sofrendo. Nessa aula, nós relembramos características de uma PA, encontramos a fórmula que determina o termo geral de uma PA e também resolvemos situações problemas fazendo uso da fórmula, ok? Espero que vocês tenham gostado e até breve!